Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos! Para aqueles que acharam que eventualmente não teríamos mais aulas do Estatuto, estamos aqui novamente com mais uma aula do Estatuto do Servidor do Ministério Público do Paraná. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Desafiando Concursos. Eu sou a Rebeca Costa, sou professora de legislação. Para você que ainda não conhece, saiba que lá na plataforma do Desafiando Concursos, nós estamos vendendo os slides, todos esses materiais que usamos aqui, pelo valor de R$19,90. E também estamos fazendo um grande simulado pelo valor de R$5, um simulado com 100 questões, sendo elas disponibilizadas de forma gradativa. Belezinha? Link aqui na descrição, ou se você quiser, pode pedir nos comentários. Bom, pessoal, eu queria comentar aqui uma coisinha diferente com vocês, tá? Porque realmente tem me ajudado muito, eu quero passar para vocês. É aqui, ó. A editora Mizuno, esses dois livros aqui foram os dois últimos livros enviados por ele. Gente, saiba, pela editora, saiba que o Desafiando Concursos possui uma parceria com a editora Mizuno, pessoal, uma das maiores editoras do âmbito jurídico. E como funciona essa parceria? Se não me falha a memória, 3 em 3 meses, tá? Eles nos enviam livros, olha aqui, como esse aqui, ó, livros como esse, para quê? Para nos ajudar aqui nas nossas aulas. A nossa parceria é em livros, tá bom? Eu não recebo nenhum valor monetário, nada, é mesmo em livros que eles nos mandam. Se você puder depois dar uma passadinha lá no site deles, chama Editora Mizuno, eles possuem vários livros, inclusive em saldão, livro de R$10, livro de R$20. Teve uma vez que eu adquiri um livro de improbidade, um livro, acho que são mais de 1000 páginas, por R$20, ok? Eles também vão me encaminhar um cupomzinho de desconto para os alunos do Desafiando Concursos, tá bom? Eu queria realmente falar deles, porque eles são, pessoal, uma editora muito abençoada. Dá uma passadinha lá depois, por consideração, dá uma olhadinha, adquire um livro se você quiser, um livro baratinho, de R$10, R$20. Para você que eventualmente está se preparando para a prova da ordem, eles possuem um livro bem legal também. Belezinha? Bom, bora lá então para as nossas aulas? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos começar falando um pouquinho da substituição, belezinha? E vamos começar pelo artigo 56. Haverá substituição nos casos de impedimento legal, ou seja, o que é um impedimento? Sempre que você vê, né, você lê a palavra legal, é porque esse afastamento ele está dentro da lei, tá? Então, por isso que você vê aí, ó, afastamento que legal, belezinha? Ou um afastamento do titular do cargo em comissão, lembrando que cargo em comissão, para você que eventualmente está chegando aqui agora, lembra que cargo em comissão é livre nomeação e livre exoneração, beleza? Você não tem, assim, a prova, estágio probatório, não. Para você que está chegando agora, saiba. Cargo em comissão, livre nomeação e livre exoneração, tá bom? Com atribuições de direção ou chefia, que aí é o cargo em comissão, ou ocupante de função de confiança. Quero aqui com vocês, rapidamente, que eu estava me lembrando aqui agora. Presta atenção. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá, né? Tá. Lembrando que quando você fala de cargo em comissão, cargo em comissão você tem de livre nomeação e livre exoneração, ou seja, eu não preciso de todo aquele processo de concurso público e etc. Só que, né, você não tem aquela garantia de um servidor de cargo efetivo. Mas isso não significa dizer que, por exemplo, parece que a minha câmera tá, parece que a minha imagem tá um pouco, a impressão minha, acho que é a impressão minha. Então, eu fiquei cismada aqui, que ficou meio, não é chamuscadinho, mas enfim.
Então, mesmo que seja de livre nomeação, de livre exoneração, não significa dizer que do nada eu vou exonerar o Joaquim que exerce cargo em comissão, beleza? Mas quando a gente fala de cargo agora, ó, cargo de confiança é diferente, tá? Cuidado. O cargo de confiança, você tem já ali uma prioridade para aqueles que já exercem cargo que efetivo. Beleza? Era essa a diferenciação, porque às vezes você pode pensar assim: ah, professor, eu sempre vejo assim nas legislações, né? Ai, cargo em comissão e função de confiança, que é função de confiança, coloquei cargo em confiança, enfim, função de confiança. Beleza, deixa eu até corrigir aqui, ó. Função, eu vou corrigir aqui, não vou abrir a tela para vocês não, mas eu estou corrigindo aqui. Função de confiança. Que você pode pensar, ai, professora, eu não entendo essa diferenciação. É basicamente isso. Comissão, eu nomeio ou exonero. Cargo, função em confiança, eu tenho que ter ocupando prioritariamente aqueles que já exercem cargo efetivo, beleza? Bom, parágrafo único. Se eu estiver falando daquele titular do cargo em comissão, então, por exemplo, o Zezinho, ele ocupa cargo em comissão e ali no cargo dele, a atribuição dele é de assessoramento, sem vínculo efetivo com a administração. Ele pode ser substituído na hipótese aqui do artigo 56, tá? Do 16º dia de licença para tratamento de saúde própria e a partir do primeiro dia na hipótese de quê? De licença maternidade. Então, aqui nós estamos falando basicamente de quando aquele servidor, aquele que ocupa cargo em comissão, função em confiança, quando que eles podem ser o quê? Substituídos, beleza? Olha só que legal, eu fiz esse mapinha mental aqui para vocês. Acho que dá pra gente. Acho que dá para enxergar direitinho, né? Se eu tenho que fechar minha câmera toda. Olha só. O artigo 57, ele vai nos trazer a hipótese da substituição automática ou por ato da administração. Ok? Parágrafo 1º. A substituição ela vai ser automática quando previsto o substituto em ato normativo e vai ser remunerada proporcionalmente no período, né, sempre que igual ou superior a quantos dias? A 5 dias. Beleza? Parágrafo 2º. Quando não prevista a substituição automática, então quando a substituição não for automática, o Procurador-Geral de Justiça vai ali, cabe a ele designar o substituto. Parágrafo 3º. A substituição que depender de ato da administração, ela sempre vai ser remunerada. Parágrafo 4º. Durante o tempo de substituição remunerada, o substituto vai receber os vencimentos e a gratificação do cargo ou função, ressalvado o caso de opção vedada, a percepção cumulativa de vencimento, gratificação ou vantagem, ou seja, eu não posso ter acúmulo de vencimento, de gratificação, de vantagem. Inclusive, tem hipóteses em que você não pode ter nem o acúmulo, por exemplo, de benefícios. Vamos supor, eu estava recentemente agora lecionando para o município foi de João Pessoa e o município que agora eu esqueci o nome. Nossa, verdade, esqueci o nome. Enfim. E aí nós estávamos falando sobre o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, que é até legal também vocês darem uma olhadinha depois. O regime próprio de previdência é aquele regime que você tem ali propriamente dito para servidores, só servidor. Cargo em comissão, emprego público, entra lá no RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que aí já entra, por exemplo, os trabalhadores registrados, etc. Então, nós estávamos falando
desse regime próprio. E aí nós estávamos comentando sobre isso, quando nós chegamos na parte que fala do quê? Dos benefícios. Então, muitas das vezes, nem eles são acumulados. Claro, você, mas como que vai fazer então se uma mulher recebe licença maternidade e aí ela começa a receber um auxílio-doença? Então, você tem uma questão ali muito delicada que a lei ela vai dispor. Então, obviamente, para que não venha ter nenhum atrito e etc. Beleza? Parágrafo 5º. A substituição ela vai perdurar pelo período do afastamento do substituído. Então, obviamente. Então, vamos supor. Vamos imaginar que você está lá na sua empresa trabalhando. Tá? Você está lá trabalhando, enfim. E aí, você vai substituir um colega seu de trabalho. Então, obviamente, a sua substituição ao seu colega de trabalho vai durar até que o seu colega de trabalho o quê? Retorne para administrar para a empresa. Então, obviamente, tá? Salvo, ou seja, esse salvo é como se fosse assim, uma exceção, tá? Salvo no caso de nomeação de outro titular para o cargo ou designação para a função objeto da substituição, ou no caso de nova designação de substituto. Beleza? Maravilha. Bom, título 3. No título 3 tem um capítulo único que vai tratar da progressão funcional. O que é progressão? O que é progredir? Nossa, fulano progrediu muito nisso daqui. Nossa, o ciclano progrediu. Ou seja, ele foi subindo, ele foi crescendo. Isso é uma progressão funcional. É quando você tem um servidor passando de um nível para o outro superior. Claro que dentro da mesma classe, dentro de um mesmo grupo ocupacional. Beleza? Essa progressão ela pode se dar por duas formas. Seja por antiguidade, então o tempo, ou até mesmo por merecimento. Beleza? Bom, como que a progressão por antiguidade vai funcionar? O parágrafo 1º vai falar. A progressão por antiguidade é a passagem do servidor de um nível para outro superior, imediatamente superior, dentro da mesma classe, de um mesmo grupo ocupacional. Beleza? Então, ele vai estar dentro da mesma classe, ainda que nós falamos lá no início, e dentro do mesmo grupo ocupacional. Desde que, então, para que haja essa progressão por antiguidade, você tem o quê? Você tem requisitos, olha só. E aqui também por merecimento. Então, tanto a progressão por antiguidade e a progressão por merecimento, ela só vai acontecer, então, obviamente, quando atingidos o quê? Alguns requisitos. Por exemplo, inciso 1, que tenha cumprido o interstício de 3 anos de efetivo exercício no nível em que se encontrava. Então, ele precisa estar há pelo menos 3 anos em exercício, efetivo exercício, naquele nível que ele se encontra. Beleza? 2, não tenha sofrido imposição de penalidade nos últimos 2 anos. 3, não esteja em licença para tratar de interesses o quê? Particulares. E 4, não tenha cumprido sanção penal nos últimos 3 anos. Cuidado, o inciso 2 fala imposição de penalidade. No 4, você tem cumprimento de sanção penal, ok? Já a progressão por merecimento é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é que no parágrafo 1º você tem a progressão por antiguidade e aqui você tem uma progressão por merecimento. Beleza? Inciso 1. Tenha cumprido o interstício de 1 ano de efetivo exercício no nível que se encontrava. Rebeca, por que aqui é 1 ano? Porque aqui eu estou falando de merecimento. Aqui eu estou falando de antiguidade. Então, obviamente, o tempo em efetivo exercício tem que ser maior, né? Bom, 2. Atenda aos requisitos dos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 1º. Olha só. 2, 3 e 4. 2. Não tenha sofrido imposição de penalidade nos últimos 2 anos. 3. Não esteja em licença para tratar de assuntos particulares.
interesse. E 4, que não tenha cumprido sanção penal nos últimos 3 anos. Inciso 3, preencha os pressupostos definidos no regulamento de avaliação periódica de desempenho individual. Beleza? Bom, o título 4 vai começar falando dos direitos e das vantagens. E o capítulo 1, então, começa falando do tempo de serviço. Olha só. Artigo 60. Observadas as hipóteses de suspensão do período de estágio probatório, que está lá no artigo 23, será considerado como de efetivo exercício ou afastamento em virtude de, presta atenção. Eu sempre costumo falar com os alunos, inclusive eu falei com o pessoal de João Pessoa, que nós temos 2 tipos de afastamento. Eu tenho um afastamento em virtude... Não, em afastamento em virtude não, esquece. Eu tenho um afastamento considerado como efetivo exercício, eu tenho um afastamento que não. Por que eu estava falando isso com esses alunos? Porque quando nós estávamos falando sobre o regime próprio, nós estávamos comentando o seguinte, que a partir do momento em que eu tenho, por exemplo, nesse caso, né, que nós estávamos comentando, o Joaquim, ele se licenciou, só que essa licença dele não é remunerada. Como que ele faz, então? Ele paga a previdência, eventualmente, suplementar, por fora. Então, aqui nós temos um afastamento considerado como efetivo exercício. Primeira hipótese, férias, que acho que é um dos mais conhecidos. Licenças do artigo 105 da lei, exceto, ou seja, que não se enquadra. Se eu estiver falando de acompanhamento de cônjuge ou companheiro, eu não tenho como efetivo exercício. Se eu estiver falando que a Maria, ela está de licença para tratar de assunto de interesse particular, eu não tenho como efetivo exercício. Beleza? Inciso 3. Tratamento de saúde próprio de sua família de até 3 dias por mês, comprovado com a apresentação de atestado. Então, obviamente, né, gente? Por quê? Se a pessoa fala que ela precisa dessa licença para cuidar de algum familiar ou dela mesma, ela tem que comprovar com um atestado médico emitido por um profissional de saúde dentro de 72 horas a contar da ocorrência. Então, aconteceu uma situação ali na saúde daquela pessoa da família. 72 horas depois precisa, né? Dentro de 72 horas, precisa emitir o atestado para comprovação. Beleza? Prazo para trânsito lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 20. Comparecimento ao tribunal do júri, cumprimento de obrigações eleitorais e de outras legalmente impostas. Por quê? Porque é uma obrigação. Mesário, o comparecimento ao tribunal do júri, esses serviços obrigatoriamente impostos por lei. 6. Faltas não justificadas, não excedendo o quê? A 6 dias por ano. 7 dias, já excedeu, ok? Bom, artigo 61. Computar-se-á para todos os efeitos legais o tempo de serviço prestado à administração direta do Estado do Paraná, desde que remunerado, ok? Computar-se-á apenas para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade, o quê? O tempo de serviço público federal, municipal e estadual, prestado nos outros entes federativos. 2. O tempo de serviço que foi prestado na administração pública indireta do Estado do Paraná. Quem é a administração pública indireta? A autarquia, a fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, e ela engloba as suas subsidiárias. Inciso 3. O tempo em que o servidor esteve em disponibilidade ou aposentado, ok? Agora, o tempo de serviço que trata aqui nesse artigo será computado à vista de certidão emitida pelo órgão competente na forma da regulamentação específica.
Artigo 63. O tempo de serviço prestado à atividade privada será contado como exclusivamente para efeito de aposentadoria, conforme está lá no artigo 201, parágrafo 9 da 9º da Constituição Federal. Belezinha? 64. A apuração do tempo de serviço é feita em dias e aí você tem a conversão em anos. E aí você considera o ano 365 dias. 65. É vedado, ou seja, é proibido a contagem de tempo de serviço prestado concorrentemente ou simultaneamente em outro cargo ou função da administração pública, direta ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou atividade privada. Beleza? Bom, pessoal, próxima aula, então, nós continuamos, lembrando que essa aula, lembrando o nome que eu não falei ainda, mas essa aula ela vai sair no dia 2/9, hoje, inclusive o dia que eu estou gravando, e aí, para mim, aqui hoje e amanhã, tá, dia 3/9, vai sair uma de direito administrativo. E aí, pessoal, eu creio que essa semana ainda, ou no mais tardar semana que vem, a gente já começa falando direito constitucional e dando continuidade à lei orgânica. Belezinha? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até nossa próxima aula e que Deus abençoe grandemente, tá, pessoal? Vocês têm deixado comentários muito abençoados e Deus tem usado para continuar dando ânimo, tá bom? Que Deus abençoe, pessoal. Que vocês sejam abençoados. Tchau, tchau.